trazer um assunto aqui para nós fazermos uma reflexão, um assunto bem sucinto. Convido os irmãos para nós juntos aqui abrirmos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 36. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos estender até o versículo 7. Esse livro, na Bíblia hebraica, é Shemot, né? Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Então trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento, para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés dizendo: o povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem e a fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para fazer toda a obra e muito mais. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, aqui uma palavra interessante. E olhando para esse tema aqui, para esse texto que nós lemos, quero dar um tema: proibido trazer oferta. Interessante, né? Os irmãos por acaso já viram alguma igreja proibir de trazer oferta? Pois é, por isso que o texto é interessante, né? É um título até curioso, né? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde se fala muito em dinheiro, né? Mas aqui tem muitas coisas que eu percebi nesse texto, mas vou elencar só algumas. O pano de fundo histórico dessa passagem mostra que o povo, antes de entrar na terra prometida, Deus deu algumas diretrizes para esse povo, para que eles pudessem levar as ofertas voluntárias. Isso aqui sempre é repetido no texto sagrado: voluntário, voluntário, porque jamais uma oferta, a palavra oferta é a palavra korban do hebraico, que significa aproximar-se. Quando eu entrego uma oferta, eu me aproximo de Deus. Mesmo a oferta em dinheiro, pastor Mauro? Sim, porque é algo que eu estou doando em gratidão a Deus, mostrando a minha fidelidade e a minha liberalidade. Então, esse povo Deus deu as diretrizes para eles levarem as ofertas voluntárias, e para que ele pudesse estar em Êxodo 25, depois é reverberado, né? Ratificado em Êxodo 35, para que eles levassem para a construção do tabernáculo. E Deus foi especificando cada material, porque o tabernáculo deveria ser construído segundo o modelo que foi mostrado para Moisés no monte, que nós já aprendemos aqui exaustivamente, que Deus pegou toda a cópia daquele santuário celestial, projetou lá no Monte Sinai. Moisés viu cada detalhe
E assim ele foi construindo, né? Chamou esses dois artífices que tinham o Espírito de Deus, que foi tirado de Moisés, né? E foi colocado sobre eles. E eles, então, trabalhavam, tinham habilidade para trabalhar em qualquer tipo de material. Bezalel e Aholeabe. Então, eles estavam ali prontos para realizar a construção do tabernáculo. E o povo, irmãos, nessa passagem que nós lemos, o povo foi tão generoso para com a obra de Deus, que eles começaram a levar tanta coisa, que começou a sobejar. E aí então Moisés precisou reunir o povo, né, recebendo os relatórios dos responsáveis por cada trabalho. Ele foi necessário então proclamar uma ordem, proibindo o povo de levar oferta. Que interessante, hein? Os irmãos já pensaram isso, né? Uma igreja proibindo o povo de levar oferta. Mas pensando aqui, quais foram os fatores que estavam presentes, né, neste evento que é singular na Bíblia, é único, para que isso acontecesse? Primeira coisa que eu percebi, irmãos, que nós também devemos estar muito atentos em qualquer coisa que nós formos fazer referentes ao reino de Deus, às coisas de Deus, é ouvir sempre a voz de Deus. Temos que ser sensíveis a ouvir a voz de Deus. Às vezes, nós até fazemos muita coisa fora da direção de Deus, porque não percebemos que Deus está falando conosco de alguma forma, né? Então aqui, ó, capítulo 35, olha os versículos do 4 até os versículos 4 e 5. Êxodo, é um capítulo anterior, né? Êxodo, capítulo 35, versículos 4 e 5, olha como diz. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: tomai dentre vós uma oferta ao Senhor, todo aquele que tiver um coração, aqui está disposto, voluntário, né? Que atraga uma oferta ao Senhor. Isso aqui já está lá no capítulo 25, aqui ele está ratificando. Ouro e prata e bronze e azul e púrpura e carmesim, linho fino, pelo de cabra. Aí ele vai especificar os materiais aqui, né? Por que ele está ordenando isso daqui? Porque tudo que nós formos fazer também, mais um ponto, nós precisamos ouvir a voz de Deus para ver como que Ele quer que faça, que jeito que Ele quer que faça. Às vezes nós estamos vivendo tempos hoje, irmãos, que está se atropelando tudo, né? Está se fazendo de qualquer jeito, qualquer maneira. As pessoas não estão nem aí mais, né? Não tem ordem nas coisas, faz de qualquer jeito. Os irmãos se lembram daquela passagem de Isaías 6, muito conhecida? O serafim é um anjo de fogo, é um ser espiritual de fogo. E a Bíblia diz que ele foi até o altar, pegou uma brasa viva. Esse altar fica de frente ao trono de Deus, na sala, no piso da sala do trono, que a Bíblia chama de mar de cristal. E ele pegou, se ele é um anjo de fogo, ele poderia ter pegado aquela brasa na sua mão de qualquer maneira. Mas o texto diz que ele pegou com uma tenaz, que é uma pinça de pegar brasa. Depois que ele pegou com a tenaz, ele colocou na mão. Por quê? Porque tem ordem para se fazer as coisas no reino de Deus. Então aqui, ó, enquanto esse povo saía do cativeiro, né, do Egito, no momento que ele estava saindo, Deus vai ordenar que eles pedissem tesouros aos egípcios. Os irmãos lembram disso, na saída. E os egípcios estavam com tanta pressa que eles saíssem, medo das pragas, que deu tudo que eles pediram. Tesouros de todas as maneiras. E aí depois Deus vai pedir para eles levarem para fazer o tabernáculo. O que eu aprendo também, que nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer, porque Deus, irmãos, Ele jamais vai nos pedir alguma coisa sem antes nos dar uma provisão. Vocês sabiam disso? Deus nunca vai pedir alguma coisa para a senhora, irmã Eliane, sem antes Ele preparar uma provisão para a senhora.
Porque Deus não é injusto, não é arbitrário, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Então aqui, primeiro o povo sai do Egito, leva todos aqueles tesouros que os egípcios deram, né, para eles, e depois Deus pede para que eles tragam as ofertas para poder fazer o tabernáculo. Eu pergunto para todos nós aqui nessa noite, as pessoas que vão assistir depois nas redes sociais aí, então, um barulho aqui fora que tá difícil, hein? Nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus em qualquer momento que Ele falar conosco, qualquer momento que Ele nos der uma diretriz, uma ordem, nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus? O que vocês acham? Vocês estão prontos para ouvir a voz de Deus? Olha aqui, vamos ler um texto. João capítulo 8, versículo 47. Vamos ler. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Ele está falando com os fariseus. Eles diziam ser filhos de Deus, né? Foi até pregado aqui pelo pastor Valdir, mas eram filhos do diabo, porque eles não ouviam a voz de Deus. Deus falava continuamente com eles, e eles não obedeciam, e não obedeciam às palavras de Jesus, que Jesus era o enviado de Deus. Então, quem é de Deus, ouve a voz de Deus, a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre prontos para ouvir a palavra de Deus. Deus, irmãos, Ele supre sempre a necessidade do seu povo, das famílias, da igreja, né? E sempre que Deus nos dá uma orientação, nós temos que estar atentos. Eu vou estar sensível à voz de Deus, para que Deus possa me usar da maneira que Ele quer, para que o seu reino seja beneficiado, expandido, e para que eu seja o mais abençoado possível e possa abençoar outras pessoas também. Porque através de nós, da nossa obediência, através de nós ouvirmos e obedecermos o ID, aquilo que Deus tem para nós, nós abençoaremos outras pessoas também, através da nossa obediência. O grande problema hoje é que as pessoas não querem mais ouvir, não estão dispostos a ouvir, obedecer a voz de Deus. A gente ensina exaustivamente, quando você percebe, as pessoas estão sempre fazendo aquelas mesmas coisas, porque não estão mais ouvindo a voz de Deus. Porque Deus nunca deixa de falar, viu, irmãos? Até no tempo do silêncio, né, que houve 400 anos de período de silêncio, não havia profecia, mas Deus ainda estava usando os macabeus no período interbíblico para poder restabelecer a ordem no culto em Jerusalém. Então os irmãos vejam que Deus nunca para de trabalhar, e Deus, ele constantemente está falando. Os irmãos se lembram quando Samuel estava lá no templo e ele ouviu Deus chamar ele, e aí ele não sabia quem estava chamando ele, ele foi até o sacerdote, né, pela primeira, pela segunda vez. Quando ele voltou lá, aí o sacerdote percebeu que era Deus e disse para ele: a hora que você ouvir Deus falar com você de novo, você vai dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Então, disponibilidade em ouvir a voz de Deus foi a primeira coisa que eu percebi aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Outra coisa que eu percebo aqui, está no capítulo 36, versículos 1 e 2, se chama responsabilidade. Vamos ler de novo, versos 1 e 2 do capítulo 36 de Êxodo. Então trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento. Observe, sabedoria é uma coisa, entendimento é outra, não é? Sabedoria e entendimento, para saberem como fazer todo tipo de trabalho, o serviço do santuário,
de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado. De acordo com o quê? E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu para vir para o trabalho e fazê-lo. Então, quando eu ouço a voz de Deus e eu percebo que Deus está me comissionando, Deus está me arregimentando para fazer algo, eu preciso ser responsável naquilo que eu faço. A responsabilidade, né? Os recursos, nós percebemos que o povo também era responsável, porque quando Deus fala com eles, eles começaram a levar todas as ofertas. Olha a responsabilidade. Havia uma obra para ser feita, havia uma construção para ser edificada. A responsabilidade pairou, pesou sobre os ombros do povo, não é? Hoje a grande responsabilidade que a igreja tem, a maior responsabilidade é de pregar o evangelho, não é? Nem isso a igreja está fazendo mais. A igreja se envolveu em tantas coisas, né? Que ela esqueceu do seu carro-chefe, do id imperativo, que é pregar o evangelho a toda criatura. Quanto tempo faz, irmãos? Estou falando todos nós, que nós não falamos de Jesus para alguém, sobre a salvação, trazer uma pessoa até a igreja para ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo faz que nós não fazemos isso? Muito tempo, né? Estava conversando com o pastor João Donizete lá em São Joaquim da Barra domingo, e ele estava me falando que ele encontrou um rapaz na rua, um mendigo, e esse mendigo pediu uma ajuda para ele. E ele falou assim: eu vou te dar uma ajuda, mas primeiro eu vou te falar de Jesus. Você está pronto para ouvir? Aí ele falou: eu já sou afastado já da igreja. E o pastor falou: mas assim mesmo eu vou falar de Jesus para você. Depois eu vou te dar a sua ajuda. Porque a principal ajuda que as pessoas precisam é ouvir sobre a salvação, a esperança e a vida eterna. Mas o povo aqui era tão responsável, irmãos, né? Cada um deles, pessoas capacitadas, sábias e inteligentes, que Deus chamou para fazer a obra de Deus. Deus dá os recursos para a igreja, só que Ele também prepara pessoas que têm a sabedoria para fazer a obra de Deus, para poder administrar os recursos, não é? Pessoas que são honestas para administrar os recursos da igreja, porque nós não podemos gastar aquilo que não é nosso, né? De qualquer maneira. Sabe que esses dias um pastor perguntou para mim aqui, por que eu colocava aquele relatório na parede ali? Por que o senhor coloca esse relatório? Eu falei, porque é uma coisa minha. Ninguém coloca, mas eu coloco. Eu gosto de colocar ali, eu falei para ele, é transparência, né? Os irmãos pelo menos estão vendo ali que está o nome dos dizimistas e está quanto entrou, quanto saiu. Ah, não, mas hoje ninguém faz isso mais não, pastor Mauro. Eu falei, não, mas eu continuo fazendo, né? Amanhã ou depois, se eu sair daqui, já é uma outra coisa. Mas eu gosto sempre de fazer, porque é uma transparência. As coisas que você está fazendo, com o dinheiro que os irmãos trazem, tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter fidelidade. Então, as pessoas certas, irmãos, Deus sempre prepara, né? Pessoas generosas começaram a trazer tudo aquilo que precisava e ainda sobejou, foi sobrando. Os irmãos já pensaram se acontecesse isso aqui na igreja, hein? Ter um momento que a gente pudesse falar assim, não, agora os irmãos podem parar, porque agora já extrapolou. Eu duvido que tenha uma igreja que faça isso hoje. Porque, irmãos, vamos supor que nós temos uma obra missionária, né? Nós não estamos podendo nem mandar mais oferta para missões, porque os irmãos sabem que está muito difícil. Mas vamos supor que a gente peça uma oferta missionária para enviar mesmo. E aí a gente pega aquele dinheiro e vai gastar com outra coisa. Sendo que aquele dinheiro foi disponibilizado para quê? Não foi para a obra missionária? Então não adianta eu falar assim, ó, tem 10, 12 missionários que eu estou ajudando, mas aí tem igrejas que entram um montante para missões, eles mandam um pouquinho lá para missões, o resto eles vão investindo em outras coisas. Isso não é razoável fazer. Se é para missões, né? Então eu sempre falo para os irmãos, a nossa igreja aqui é uma igreja missionária.
Porque nós somos um trabalho missionário, pequeno, um trabalho que tem muita necessidade financeira. Mas no meu coração está o desejo de poder aqui, se eu pudesse ajudar vários missionários, né? Enviar uma oferta para eles. Então aqui tem responsabilidade. A igreja, irmãos, ela deve funcionar segundo a vontade de Deus, porque o dono da igreja é Ele. Então precisa ser segundo a vontade dEle, sempre. E nós precisamos ouvir a sua voz, sermos responsáveis, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, para que nós possamos tomar as decisões segundo a orientação dEle. A terceira coisa que eu percebi aqui, houve transparência. Olha o capítulo 36 e os versículos 5 e 7. 5 a 7. Diz assim: falaram a Moisés dizendo: o povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. Talvez fosse outro, falava que estava até faltando, né? Que o povo não estava trazendo. E Moisés deu ordem e fizeram proclamar, quer dizer, aqui é uma proclamação, como um toque de trombeta, né? Em todo o acampamento, dizendo que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido, por isso que o tema aqui, proibido trazer oferta, de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para fazer toda a obra, e muito mais, sobrava, estava sobejando. Então, irmãos, olha aqui, eles tiveram transparência. Às vezes eu fico até perguntando, né, que quantas pessoas aí que têm megas igrejas, como que eles estão administrando as coisas de Deus, né? Poderiam investir muito mais em obra de missões, poderiam investir muito mais nos próprios obreiros, para preparar os obreiros, né? Para poder, quem sabe, até melhorar o salário dos obreiros que dirigem congregações, para que eles pudessem ficar integralmente na obra, atendendo os irmãos, ensinando a igreja, atendendo, aconselhando, fazendo, às vezes, atendimento pastoral. Isso é o necessário na obra de Deus. Mas muita gente não pensa assim, começa a investir. Aqui era uma ordem de Deus para se investir em construção, o tabernáculo. Mas tem tantas mega igrejas que só pensam em construção, construção, construção e mais construção. Porque eles não têm outro objetivo a não ser construir igrejas para poder chamar a atenção, né? É como um marketing para eles. E é claro que se nós pudéssemos aqui, iríamos construir um templo. Mas o princípio é simples: transparência. Se uma igreja fizer uma campanha para, como eu fiquei sabendo uma vez, num campo que eu trabalhei, olha que coisa interessante. Foi feita uma campanha para comprar um carro para a obra missionária. Porque tinha um irmão que trabalhava numa cidade, bem sofrida a cidade, eu tive um dia lá pregando, não sei se você foi comigo, irmã Roberta. E chegou lá, eu fiquei até com dó do irmão, né? Terminou o culto, ele chamou a gente para jantar lá, eu fiquei pensando, se eu pudesse ajudar esse irmão, né? Missionário. E aí fizeram uma campanha no campo todo e arrecadou bastante dinheiro, viu, naquela época. Aí passou um tempo, dava para comprar o carro, né? Na época, isso acho que foi em 2008, 2009, se arrecadou 13 mil reais. 2010, né? 13 mil dá para comprar um carro usado, né? Até bom na época. Aí eu fiquei esperando, pensando. Um dia encontrei o irmão, e aí, irmão, e o carro? É bom? Que carro, pastor? Hã? O carro que comprou lá. Não chegou carro lá para mim, não. Na obra lá, não. E depois aquele irmão acabou desistindo, né? Era um lugar lá que nem município era um distrito. E ele voltou, foi morar em Penápolis. Porque nunca chegou esse carro na mão dele lá. Nunca chegou. Eles investir em outra coisa lá. Então eu pergunto para os irmãos, o que os irmãos acham disso? É transparente um tipo de trabalho desse? É correto fazer isso com as pessoas, irmãos? Né? É claro que nós sabemos, se você e eu entregamos o nosso dízimo em uma oferta, e quem está administrando, está desviando o dinheiro ou fazendo outra coisa, se você já entregou a sua oferta, o seu dízimo de coração, pode ficar sossegado,
que Deus vai cuidar de você e do dizimista fiel. Mas isso não é correto. Não se pode fazer isso, irmãos. Por quê? Porque os irmãos imaginam aquele irmão, quanto ele esperou o carro lá, para ele poder fazer a obra, visitar as fazendas que tinham na região, e ele ia de bicicleta. Então os irmãos percebam o que as pessoas fazem, né? Não pode ser feito isso. Então, é transparência, né? Isso é antibíblico, até chega a ser antibíblico. É absurdo. Precisamos ser transparente. A igreja, você sabia que a igreja primitiva, ela sempre prestou contas de tudo aquilo que era feito? Sempre ela fez isso. Porque é imprescindível que nós sejamos transparentes, não só nas nossas atitudes aí fora, nos negócios que nós fazemos. Os irmãos ouviram bem, prestaram bastante atenção na palavra que foi pregada aqui no sábado, na ceia, sobre verdade, a verdade, viver na verdade, falar a verdade, andar na verdade, vivenciar essa verdade, né? Muito sério que foi pregado aqui, né? E nós que pregamos também precisamos viver sempre aquilo que é pregado. E também, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter em mente, daqui a pouco eu já vou terminar, é que quando Deus, Ele prepara uma pessoa, Ele chama uma pessoa, como chamou esses artífices aqui, Ele sempre dará a inteligência, a sabedoria necessária para que a pessoa desenvolva a sua obra da melhor maneira possível, com excelência, para que o nome dele seja glorificado. Porque as coisas de Deus não devem ser feitas de qualquer maneira. O que é que o profeta Jeremias diz? Maldito é o homem que realiza, faz a obra de Deus relaxadamente. Nós temos que fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, né? Da maneira que agrade o dono da obra, da maneira que ele seja glorificado, e da maneira que a sua obra se expanda, o reino de Deus ganhe, o reino de Deus seja abençoado através da nossa vida, das nossas realizações, dos nossos atos, tudo isso, né? Porque quando eu vou entregar uma oferta também, voltando à questão de dinheiro, Senhor, isso aqui é para glorificar o teu nome, isso aqui é para que a tua obra seja beneficiada, isso daqui é para que a tua obra seja atendida, para que haja mantimento na tua obra, Senhor. E com certeza, irmãos, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus é fiel, né? Deus sempre fará o melhor. Deus sempre preparará a provisão. Quantos e quantos irmãos, né? Que a gente já ouviu testemunhos da fidelidade na obra de Deus, de fazer a obra de Deus com dedicação, da melhor maneira possível, até para colocar um copo d'água, para limpar uma cadeira, os irmãos sempre dedicados, né? Com maior dedicação, muito dedicado. Por quê? Porque o que nós fazemos aqui, irmãos, não é para o ser humano. Nós estamos aqui, é o mundo dos homens, mas é para o reino de Deus. Ele é que é glorificado, Ele é que é exaltado, porque esta igreja, a igreja dele, em qualquer lugar onde ela estiver, ela pertence a Ele, e Ele deve ser glorificado através de tudo que nós fazemos. Glória a Deus. Então aqui o povo foi voluntário, o povo foi um povo que teve o seu coração propenso a ajudar a obra de Deus. Sobrou, os irmãos imaginem? Sobrou, né? No momento da pandemia, lá em algumas igrejas que eu passei, a gente fez algumas coisas, pintou a igreja, né? Fizemos algumas coisas, os irmãos levavam também de modo voluntário. Às vezes teve momentos que sobrou mesmo, os irmãos levaram as coisas e sobravam, né? Também mantimento para a gente poder atender as famílias carentes, sobrava. Esse deve ser o sentimento no nosso coração sempre. Os irmãos se lembram que eu falei uma vez aqui, foi feita uma pesquisa nas assistência social das igrejas. O que tinha lá, Danilo, mais? Fubá e sal na assistência social da igreja. Logo, dá para se presumir que aquela igreja, essas igrejas onde fubá e sal era predominante, estavam comendo fubá e sal em casa só, né? Porque só levavam isso. Quer dizer, não é aquilo que eu não quero, que não serve mais para mim. Se eu vou dar uma roupa para alguém, eu tenho que dar uma coisa boa. Se eu vou dar algum objeto para alguém, uma coisa funcional,
né? Uma coisa que funciona, uma coisa boa, porque quando eu faço isso para as pessoas que precisam, Deus está de lá de cima olhando sempre. Vamos ler um texto que eu gosto muito, que a gente sempre lê aqui, caminhando para o fim, Hebreus 6:10. Glória a Deus, olha o que a Bíblia está dizendo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda servis. Perceberam que ele está dizendo de pessoas que fizeram e continuaram fazendo sempre. Fizeram e continuaram fazendo sempre. Vamos ler mais um texto. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Deixa eu achar o texto aqui para a gente ler. Eu acho que Não, acho que é o versículo 19, Danilo. Apocalipse capítulo 2. Deixa eu ver se é o 19. Muito bem. Observem, ó. Apocalipse capítulo 19, capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e a caridade, que eu já ensinei aos irmãos que a caridade é o amor na prática, porque a palavra amor ele é abstrato, mas a caridade é o amor na prática. E o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Perceberam? Começou fazendo as obras e foi aprimorando, avançando, ampliando cada vez mais, as últimas maiores do que as primeiras. Tem pessoas que o segredo é esse, viu, irmão? Ó, o segredo é esse daqui. Porque não adianta eu começar muito bem e terminar mal. É melhor eu começar um pouco mais deficiente, mas depois eu ir ampliando, aprimorando. E essa igreja ela foi criticada em alguns aspectos, a igreja de Tiatira, por Jesus, que é o dono dela, mas ela foi elogiada nessa questão das obras, do serviço, da caridade, porque ela foi cada vez mais ampliando. Então, irmãos, eu vou concluir dizendo que Deus, quando Ele pede alguma coisa, ou ordena alguma coisa para nós, Ele sempre vai nos preparar recursos. Pode ficar tranquilo, viu? Deus preparará recursos. Estejamos atentos à voz de Deus, né? Responsáveis, vamos ser responsáveis e também transparentes, né? Porque não pode faltar recurso na obra de Deus, né? Os irmãos perceberam essa pandemia aí, como foi? Muitas e muitas igrejas grandes, né? O pastor falou para mim lá domingo, pastor Mauro, agora que eu estou colocando as contas em ordem, porque a pandemia estagnou a obra aqui, parou, né? Agora que eu estou colocando tudo em ordem, muitas pessoas não vieram mais. Por exemplo, a igreja fecha, como aconteceu aqui. Os irmãos aqui foram responsáveis, eu posso dizer isso, trouxeram seus dízimos, trouxeram suas ofertas, mesmo a igreja estando fechada, porque senão nós já teríamos fechado aqui. Teve igrejas que fechou, porque como a igreja estava fechada, as pessoas não levavam o recurso, não conseguiu ficar aberto. Então que Deus continue nos abençoando, nos guardando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E que nós possamos ser mais transparentes também sempre. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vem orar, irmã Roberta.